Deus, ele realmente existe? De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim: pode virar, porque ele tá aí. O botijão explodiu aqui nessa minha mão, então eu perdi a tampa dessa mão toda aqui assim, ficou tudo em carne viva, um buraco gigante. Só que aí ele terminou de desenrolar e falou: se você acredita em Deus, pode agradecer, porque a medicina não explica o que aconteceu, que a pior parte do seu corpo, que era sua mão, já tá curada, já tava assim. Independente da sua relação com esse nome, uma coisa é inegável: ele não é qualquer nome. Seja positiva ou negativamente, em uns causando amor, em outros ódio e em muitos curiosidade, o nome do Criador sem dúvidas tem um grande impacto no mundo. Por causa dele temos debates agressivos e uma discordância quase que visceral na sociedade. Mas você consegue responder para si mesmo o porquê? Se os relatos da Bíblia são só um conto de fadas, então por que incomodam tanto? Se existem tantas pessoas que não acreditam no juízo de um Deus, o que explicaria essas mesmas ficarem tão ofendidas ao ouvir sobre o pecado? Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se no final de tudo isso, Deus olhar pra mim e falar assim: então, você foi incrível, fez tudo o que eu queria que qualquer ser humano fizesse, mas como você é trans e vou te mandar pro inferno, eu vou com prazer, porque daí ele não é Deus. Se Deus quiser mandar pro inferno, quem tá perdendo é ele, eu sou incrível. Talvez um erro de lógica? Não, é sua biologia, gritando tão alto que não dá pra ignorar. A essência do divino tá impressa no meu e no seu DNA. As leis da realidade e do mundo à nossa volta são regidas por ela. E eu posso te falar, você pode se considerar extremamente sortudo por estar aqui, porque nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade sobre a existência de Deus, contida na lógica mais primitiva da humanidade: o bem e o mal. Nós regredimos tanto que nos dias de hoje simplesmente afirmar que existem verdades e mentiras se tornou ofensivo para muita gente. Mas o que seria a verdade? Para São Tomás de Aquino, a verdade é a conformidade do objeto ao intelecto. Já Aristóteles dizia que a verdade não está no objeto, mas sim no juízo que é formado pelo intelecto. Os gregos antigos buscavam e estudavam a verdade. Episteme, o conhecimento absoluto ou compreensão absoluta. Mas a verdade se resume apenas a essas coisas? Quero te apresentar um conceito mais sublime e imutável do que esse. Uma verdade absoluta que impera na natureza humana e faz com que todos nós, mesmo com todas as nossas diferenças, possamos ter semelhanças que à primeira vista são inexplicáveis, mas são essas semelhanças que nos fazem seres humanos. É provável que você já tenha ouvido a frase "não existem verdades absolutas". Quando alguém fala isso, essa pessoa normalmente está querendo dizer que a verdade depende de uma cultura ou contexto histórico, mas só essa frase em si já carrega um grande problema de lógica. Eu falo isso porque se levarmos em conta o que essa afirmação diz, a veracidade dela mesma vai poder ser questionada. Não, Azael, mas a frase pode ser uma exceção. Ela sim é uma verdade absoluta. Ah, é? Então se nesse caso podemos abrir exceções para uma afirmação, como por exemplo essa, não seriam essas exceções também verdades absolutas? Veja, não há para onde correr. Tanto a afirmação negativa como a positiva, a respeito da verdade ser absoluta, chegam à mesma conclusão objetiva. Existem sim verdades imutáveis. Tudo bem, isso nós já entendemos, mas como isso prova a existência de Deus? Bom, é preciso entender que existem verdades absolutas para que eu te apresente a maior dessas verdades, o conceito de moralidade. Você pode achar estranho à primeira vista, mas a moral é uma das maiores provas da existência de um Criador. Muita gente argumenta que ela também depende de uma época ou cultura, mas isso não poderia estar mais errado e eu vou te explicar o motivo disso depois do próximo capítulo, porque agora eu preciso te mostrar um conceito fundamental para que você entenda que a existência da moral depende totalmente da existência de Deus. A pergunta de $1 milhão é: você pode ser bom sem Deus? Olha, você talvez me diga que sim, que é um ateu e que pratica o bem, ou que conhece várias pessoas que não acreditam em Deus e que mesmo assim possuem ótimas condutas. Mas veja, a pergunta não é se você pode ser bom sem acreditar em Deus. Ela é: você pode ser bom sem Deus? Veja, sem Deus não existe um padrão de medida para que a gente separe o que é bom do que é mal. Imagine que você é um astronauta flutuando no espaço. Você tá lá perdido, não tem o planeta Terra, não tem a gravidade, não tem nada à sua volta além da infinita escuridão das estrelas distantes. Agora que imaginou, responda para si mesmo. Como é que você saberia exatamente que não está de cabeça para baixo, por exemplo? Na verdade, essa pergunta não faria o menor sentido, sendo que nesse exemplo simplesmente não existiria um ponto de referência. Então, que diferença isso faz? Vamos melhorar um pouco mais o exemplo. Imagine que agora, nessas mesmas condições, tem um outro astronauta junto com você, e por acaso ele está flutuando com o corpo no sentido oposto ao seu. Ele diz que você está de cabeça para baixo, mas para você, quem está de cabeça para baixo é ele. Nesse caso, quem está certo?
No exemplo que eu dei, seria apenas uma palavra contra outra. Sem um ponto fixo de referência, ninguém pode estar definitivamente certo, mas também ninguém pode estar definitivamente errado. Em um mundo sem Deus, não existiria um ponto de referência para o julgamento ético. Ninguém estaria certo e também ninguém estaria errado. Todas as condutas poderiam ser tidas como simples pontos de vista. Por outro lado, em um mundo com Deus, isso não aconteceria. E tipo assim, não acontece. Sabemos que existem certo e errado, e isso só é possível devido à natureza do Criador, devido ao nosso ponto de referência. Como diria o biólogo e escritor Richard Dawkins, em um mundo sem Deus não pode haver nem o mal, nem o bem, nada além de uma indiferença cega e impiedosa. Concluímos então que a moral objetiva não depende da crença em Deus. Você pode não acreditar nele e ser extremamente correto. Isso na verdade só depende da sua escolha pessoal em cumprir ou não uma lei. Lei essa que, apesar de ser imutável, não te obriga a cumpri-la. A moral objetiva depende da existência de Deus e não da crença nele. Você pode deixar de acreditar que 1 mais 1 é 2, por exemplo, mas os fatos simplesmente não deixarão de dizer o que já dizem. Por ateísmo naturalista, o ser humano é fruto do mero acaso. Não somos nada além de animais muito bem desenvolvidos. Mas ora, animais não possuem deveres morais uns para com os outros. Se um leão mata uma zebra, ele a mata, mas não comete assassinato. Se um lobo força a cópula com uma fêmea da sua espécie, ele apenas força a cópula, mas não a estupra. Se Deus não existe, o comportamento do ser humano deve ser visto da mesma forma. Nenhuma ação deve ser vista como moralmente certa ou errada. O problema é que, como eu falei lá atrás, sabemos que o certo e o errado existem. Do mesmo jeito que nossos 5 sentidos nos provam que o mundo físico existe, nosso espírito nos testemunha o bem e o mal. Todas as vezes que você diz coisas como "isso é injusto" ou "por acaso gostaria que fizessem isso com você", você está afirmando sua crença subconsciente nos valores morais. Ver o certo e o errado como relativos pode parecer lindo dependendo do ponto de vista. Essa forma de enxergar a vida vem disfarçada de amor, inclusão e até de aceitação ao outro. Mas por trás de toda essa purpurina existem problemas sérios envolvidos, coisas que, se ignoradas, podem destruir completamente a sua vida. A frase filosófica "o homem é a medida de todas as coisas" traz a ideia de que não existe um padrão de medida que seja acima do ser humano, e que o próprio é a base para a definição do que é moral. No entanto, os problemas que esse conceito traz são gigantescos. Se a moral é relativa a uma opinião, qual autoridade nós temos para dizer que um assassino está errado em cometer assassinatos? Se não existe um padrão fixo de bem e mal, como podemos afirmar que Hitler estava errado em fazer o que fez? Uma realidade sem Deus é uma realidade sem padrão de medida, e nesse caso, pessoas de condutas detestáveis como Stalin, Marx e o próprio Hitler poderiam ter ido para os seus túmulos com a consciência totalmente limpa. As normas morais ou têm fundamento divino absoluto ou não possuem qualquer validade. Sem esse fundamento não existe nada que nos imponha a moral, e qualquer ato mau e detestável pode tranquilamente ser defendido pelo escudo absoluto da opinião pessoal. Por outro lado, com Deus temos todos esses problemas solucionados. Se nós temos opiniões equivalentes em nível de importância, Deus entrega em si a consciência superior que é necessária para julgar os nossos atos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto maus como bons. Provérbios 15, 3. Olha, talvez eu esteja parecendo um pouco um engenheiro de obra pronta, simplesmente apontando os problemas de um mundo sem Deus como padrão moral e tal. E você pode estar pensando o seguinte: tudo bem, o relativismo traz problemas, mas a gente ainda não pode afirmar com certeza que a moral é objetiva. Afinal, vemos diferentes moralidades em diferentes épocas e regiões. À primeira vista, essa parece uma equação sem solução, mas ainda tá faltando uma peça para esse quebra-cabeça. E essa peça eu te entrego agora. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz que 2 mais 2 é 5. Michael Rose. Veja, na frase de Rose não existe meio termo ou ponto de vista. Ela explica bem o conceito de moral objetiva. Todos nós, mesmo com as nossas diferenças, seja de cultura, época ou criação, curiosamente compartilhamos alguns valores. Mesmo sem nunca termos nos encontrado e conversado, parece plausível dizer que nós concordamos que o amor, a lealdade e a justiça, por exemplo, são coisas boas e que a covardia, a mentira e o orgulho são coisas ruins. Mas o que explica isso? Como podemos ter noções de certo e errado tão primitivas a nós que se tornam um consenso universal? Talvez possamos encontrar a resposta dentro da própria ontologia humana. Nosso próprio ser parece ser regido por uma lei que não temos controle, algo acima de nós que nos insere uma certeza absoluta de que estamos tendo ou não atos éticos, por exemplo. Essa lei que nunca foi ensinada e nem precisa ser, sendo que já nasce junto à nossa alma. Mas se isso que eu tô falando é verdade, o que explica tantas pessoas más no nosso mundo? Seriam essas pessoas exceções à regra? Gente com algum erro genético de nascimento?
Na verdade, não. Apesar de todos termos a noção de certo e errado fixada em nós, ao ponto de nos auto-acusarmos quando fazemos o que é mal, não somos obrigados a seguir essa noção. Na verdade, nós temos o livre poder de escolha e muitos escolhem fazer o mal. Não por pensarem que é o bem, mas por livre opção. A moral é algo que todos conhecem, ninguém discorda, mas efetivamente alguns a descumprem. Essa lei age tão fortemente em nós que quando nós a quebramos e praticamos o pecado, normalmente tentamos transferir nossa culpa para outra pessoa ou causa externa. Às vezes isso não é nem por medo das consequências do nosso ato, mas é uma reação subconsciente, por não suportarmos a ideia de que transgredimos a uma lei tão primitiva. A moral é tão objetiva que mesmo aquele que nega esse conceito, assim o faz por defender que isso é o certo a se fazer. Azael, eu ainda discordo de você. É possível sim que exista moral sem Deus. É tudo fruto da evolução. Nós, seres humanos, desenvolvemos a moral porque ela aumenta as nossas chances de sobrevivência e nada mais. Olha, se as coisas realmente fossem assim, deveria ser considerado moralmente correto tirar a vida de pessoas idosas ou deficientes, por exemplo, sendo que elas diminuem muito as chances de sobrevivência de um grupo. Ou até mesmo a prática da caridade, que deveria ser vista como moralmente errada, sendo que você perde recursos para ajudar uma pessoa muitas vezes desconhecida. E cá entre nós, as coisas não são assim. Esse argumento por si só não se sustenta de pé. Um outro argumento de quem defende a moral relativa é que em nome de Deus muita imoralidade já foi cometida ao longo da história. Mas será que essas coisas realmente foram feitas em nome de Deus? Ou será que foram feitas em nome de uma distorção dele, criada por aquelas pessoas? Veja, você simplesmente dizer que está fazendo algo em nome de Deus não basta. Não quando esses atos são totalmente contrários à natureza revelada do Senhor. Sem dúvidas, em uma sociedade com Deus, ainda há imoralidade sendo feita. Isso acontece simplesmente porque, como dito anteriormente, ainda temos o livre direito de escolha. Podemos escolher o mal, e por conta da nossa carne impura, muitas vezes escolhemos. O conceito de moral proveniente de Deus tem como base uma simples afirmação, mas que é o suficiente para nos dar uma boa vida. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Mateus 7:12. Diante desses pensamentos, chegamos à conclusão de que a moral não só existe e é objetiva, mas que ela só poderia provir da natureza de Deus, um ser acima de todos capaz de definir e julgar o que é certo e o que é errado. Com isso em mente, eu trago à mesa o famoso argumento moral, um argumento filosófico que afirma, por meio da lógica, a existência de Deus. Ele é composto por duas premissas e uma conclusão. Ao concordar com as premissas, a lógica te leva a concordar com a conclusão. São elas: Premissa 1. Se Deus não existe, então valores e deveres morais objetivos não existem. Premissa 2. Valores e deveres morais objetivos existem. Conclusão: Deus existe. É claro que não podemos provar fisicamente que Deus existe, e sendo bem sincero, eu acho melhor assim, sendo que precisamos da fé para chegarmos até Ele. No entanto, poder argumentar sobre Deus usando pensamentos lógicos realmente me deixa fascinado. A existência do Criador é não somente necessária para a moral, mas também para tudo em nossa vida. Sem Ele, nada possuímos, nada somos e tudo o que fazemos simplesmente não tem o menor sentido. No vídeo que está aparecendo aí para você, eu te explico melhor o motivo disso, utilizando as palavras do homem mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão. Eu espero de coração que tenha gostado e que eu tenha merecido o seu like e inscrição. Eu por mim mesmo não sou ninguém, mas pela graça de Deus, sou filho do maior ser do universo, filho do Altíssimo.